Só hoje nós vamos aprender a calafetar, né? Ou emassar uma peça com o próprio pó da madeira. Como fazer essa massa, tá? E como fazer a aplicação, ok? Hoje a aula é sobre isso, sobre como você fazer o emassamento com o próprio pó da madeira, ok? Sem utilizar essas massas que você compra aí, tipo a F12, ou algum outro tipo de massa que tem da Machado e assim sucessivamente, né? E etc, etc. E aí eu vou estar explicando para vocês como é que retira esse pó da lâmina, qual a lixa ideal para fazer isso e como você pode fazer a aplicação, ok? A gente tem, como vocês podem ver, aqui ó, isso é uma mesa, tá? Estou confeccionando ela agora. Já tem desde da semana passada, na verdade, eu estou trabalhando nela. Só que agora, se vocês verem aqui, ó, vou mostrar um pouco mais próximo para ver se vocês conseguem entender. Aqui eu acredito que sim, entre uma junção dessa e a outra, há uma pequena abertura. E todas essas aberturas você procura o mesmo pó dessa mesma lâmina para poder calafetar. No preto aqui, que é IP, isso é um IP também da mesma forma, mas você coloca a massa somente aonde tem IP e não deixa ela ultrapassar para a lâmina de canela, né? Que são canela. Canela você vai aplicar a mesma massa, fechando a junção, que às vezes a gente deixa, às vezes fica um pouquinho aqui um desnível, né? Porque não tem como ser perfeito, né? Não tem como ter perfeição, você sempre vai ter que fazer isso. Aqui só está com uma demão de seladora, né? Aqui a sequência de lixa é 150 primeiro, antes de receber qualquer tipo de material. Depois uma 220, tá? E depois da 220 é que você vem com a primeira demão de seladora, tá? E depois você vai afinando gradativamente. Isso aí é uma outra aula que eu vou apresentar para vocês sobre o cronograma das lixas, né? A gramatura das lixas ideais para você fazer um bom lixamento. Então, a princípio é esse, é a primeira parte. Aí nós vamos passar para a próxima parte, que é ali mostrar para vocês como é que a gente vai fazer essa massa para calafetar, ok? Você escolhe a lâmina, aqui é a lâmina canela, certo? Coloca um papel aqui embaixo, que vocês vão conseguir visualizar aqui. Gente, desculpa aí, eu sou ainda muito amador. Amador não, na verdade eu sou um leigo na questão de vídeo, de internet, agora que eu estou me familiarizando com isso, tá? Aí você forra com papel, tá? E aí você lixa no sentido atravessado aqui dessa peça, você vai lixar assim, ó. Não é no sentido do veio, tá? Se você lixar atravessado, o pó sai mais fácil. Quando você lixa no sentido do veio da madeira, o pó sai menos, ó. Veja aí, já saiu uma quantidade boa de pó. Aqui eu já tenho também outra quantidade. Eu coloco aqui para mim poder estar fazendo isso, certo? A lixa que vocês vão utilizar é a lixa 150, grano 150. De preferência lixa para madeira, não use aquela lixa vermelha, tá? Para lixar massa, porque os granos dela vão penetrar aqui nessa massa e vai dar diferença na tonalidade, ok? Aqui já retirei o pó, tá? Tá aqui o pozinho retirado. Agora vamos fazer a mistura. Eu sempre utilizo a seladora da Salvalac, né? Porque eu já tenho um certo tempo que utilizo ela, então eu já conheço todos os segredos, tudo o que acontece, o que não acontece com esse produto. E aí, para quem gosta dessa questão de porcentagem, quer fazer com porcentagem, é 30% a diluição, tá? A diluição é tine, né? Você coloca 1 litro, se você for preparar 1 litro, né, de seladora, você adiciona 30% de tine. No caso seria 300 ml de tine para fazer essa massa. Como você vai usar pouca massa, você vai diluir mais ou menos como se estivesse colocando 30%. Essa daqui já está preparada, certo?
Então aí eu pego aqui, com licença, deixa eu baixar aqui para vocês entenderem melhor. Aí eu pego aqui a seladora, aqui é uma espátulazinha que a gente faz de fórmica, tá? Você pode pegar qualquer peça, um pedaço de MDF, madeira, fazer como base para essa massa. Aí você coloca aqui, tá? Seladora, tá, gente? Contínua, diluído já, ó. E quando você acrescenta esses 30% do tine, aí ela já seca melhor. Ela tem que ficar como se fosse um doce de leite, na consistência de um doce de leite, ó. Ó, seria assim, não assim, tá? Essa parte aqui que tá na ponta. É aqui, desse formato. Ela tá própria. Aí você vem aqui, ó. Procura, vou fazer um pouco mais para trás para você entender. Procura a junção aqui, ó. No caso aqui a junção. Você vem aqui e faz a aplicação. E espera secar aqui entre 1 hora, às vezes até menos. Depende da temperatura. Se a temperatura tiver aí frio, igual tá aqui, aqui tá um pouco mais frio, aí isso aqui você já emassa no final da tarde para lixar no dia seguinte, correto? E continua aqui fechando, tá? Essa peça é uma peça muito grande, que eu mostrei para vocês. No caso da marchetaria, você vai emassar só peças pequenas. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, como que faz o pó aqui, tá? Seladora, diluído com um pouquinho de tinta para que ela seque. Às vezes seca rápido, mesmo com esse tempo vai secando rápido, mas a ideia é essa. Você emassa do dia para o outro, que a massa vai estar mais seca. E quando ela secar, ó, se você olhar aqui, ó, aonde foi calafetado aqui, não sei se você vai dar para visualizar aí, ó, quase não dá para ver diferença entre a lâmina e a massa, certo? Então assim você vai ter que fazer todas as imperfeições que tiver. E com a outra cor é a mesma forma. Você vai continuar fazendo, calafetando com o pó feito dessa forma, tá? Eu não utilizo as outras massas, igual eu falei, só a massa de madeira, o pó de madeira, com a seladora, tá? Espero que vocês tenham gostado aí dessa dica de como calafetar, né? A lâmina até serve também para madeira, tá? Na madeira do mesmo jeito. Tem um buraco, tem um quebrado, uma lasca caiu, dá para você emassar. Você tem que entender o seguinte: se dá para calafetar, você calafeta. Se for uma questão de uma intervenção de um pedacinho de madeira, você coloca um pedacinho de madeira, desde que seja da mesma cor, tá? Aí pessoal, trouxe aqui um ajudante, né? Esse é o Beethoven, um ajudante, sempre está por aqui. Vocês sempre vão estar vendo ele aí nos vídeos, que ele não deixa quieto, tá? Então, assim, após a parte de amassar, quando a massa está seca, vocês vão utilizar a lixa 220 para lixar. Aí, silêncio, Beethoven, Beethoven. Beethoven hoje está nervoso, vem para cá, Beethoven. Aí vocês vão utilizar aí a lixa 220. Vem, neném, fica aqui, quietinho. Vocês utilizam a lixa 220, não pode usar outra lixa, uma lixa mais grossa, tipo 150. Você não pode mais voltar, você continua daqui para frente com a 220, tá? 220, tira a massinha aqui. Depois que você passar essa 220, é interessante que você passe uma lixa 320 sobre essa 220 que foi aqui que retirou essa massa, o excesso da massa. A massa, ela tem que ficar exatamente no local, ela não pode ficar ressalva em cima da lâmina, somente no furo, onde tem os espaços, né? Ou algum quebrado, essa coisa toda, certo? E não se esqueçam, lixa 220, depois uma 320. Feito isso, você vem com a segunda demão de seladora, porque essa peça aqui, ela já está com a primeira demão. Lembrando que para aplicar a primeira demão de seladora, você tem que lixar com a lixa 150, depois com a lixa 220. Aplicou a primeira demão de seladora, emassou, igual eu estou explicando nesse vídeo, aí você vai lixar a massa com a lixa 220. A 150 vai ser esquecida, não entra mais. 220. Passou a 220, para aplicar a segunda demão de seladora, você tem que lixar com a lixa 320 sobre a 220. Certo? Aí aplicou aí a segunda demão de seladora, você, se houver necessidade de calafetar novamente, aí você já não vai mais utilizar a lixa 220, você já vai utilizar a 320, porque
Quando os outros que vão ficar na segunda demão de calafetação, de amassamento, vai ser só alguns lugares, então não tem mais necessidade de você lixar com a 220. Você só vai colocar o mínimo de massa possível para você conseguir lixar com a lixa 320, certo? E aí, na questão da seladora, para na 320, se você quiser aplicar uma 400, aí fica a seu critério, mas o critério é esse, tá? Continue fazendo isso que funciona certo. Você vai, lixa com a 150, 220, a peça ainda está crua. Aplica a primeira demão de seladora, aí lixa, tá? Ou, desculpa, aplica a primeira demão de seladora, calafeta, corrige, né, com essa massa que foi feita aqui nesse vídeo. Aí você vai lixar com a lixa 220, após a lixa 220, antes do produto você passa uma 320 para ela ficar mais macia. Aí torna a aplicar o produto novamente, vê se tem a necessidade de calafetar. Se não tiver a necessidade de calafetar, tudo bem, você continua lixando com a lixa 320, né? Já lixou, aplica o produto, tá? Não precisa preocupar em calafetar, mas se tiver algum defeito, você calafeta e lixa com a lixa 320, porque a 220 já ficou para trás. Daí para frente é só 320, tá? A questão da diluição da seladora, em um próximo vídeo eu vou estar explicando para vocês como é que faz essa diluição. Mas eu acredito que muitos de vocês já sabem até, hoje já vem tudo facilitado, vem todas as especificações aí falando tudo isso, tá? Para vocês. Grande abraço, se inscreva no canal, dê um joinha, ajude aí a gente a divulgar o canal, para mais pessoas poderem participar, poder estar aprendendo essas dicas, porque são dicas que você pode fazer até em casa, restauração, tá? Contratar um profissional hoje é difícil de encontrar e também quando encontra é caro. Você mesmo pode estar fazendo esse trabalho em sua própria casa, ok? Grande abraço a todos, fiquem com Deus. E se cuidem aí nessa pandemia que nós vamos vencer isso aí o mais rápido possível.